de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã desta terça-feira, dia 4 de fevereiro, segundo mês do ano já está chegando, daqui a pouco já chega dezembro de novo, meu Deus. E hoje nós estamos iniciando mais uma edição do Manhã Bandeirantes, aqui com o apoio técnico do Danilo Capucci, também do Leandro Lopes, do timão aqui do Gil Kleber. E qualquer dia eu vou mostrar esses meninos aqui, viu? Porque eles vêm numa estica trabalhar aqui, deixa a gente aqui até meio assim constrangido. Qualquer dia eu mostro esses dois aqui, eu vou pegar de surpresa. E hoje nós temos assuntos importantes aqui no Manhã Bandeirantes, sempre com a direção de jornalismo, com a gerência de jornalismo do Walter Sena, com a direção geral do Dr. Rodolfo Neves. Nós vamos aqui até às 11h30 da manhã, nesse período de férias do Heitor Fredo, nós vamos falar aqui sobre assuntos importantes da região de Campinas. Eu queria começar trazendo para vocês uma reportagem que a Lucimeire Ramalho fez ontem, porque ontem começaram as aulas em algumas escolas particulares e algumas escolas públicas também, e a partir de ontem ficou proibido o uso do celular nas escolas. Então nós vamos acompanhar essa reportagem da Lucimeire Ramalho, ela vai dar um panorama pra gente do como é que a meninada tá vendo aí essa situação agora de não poder usar o celular nem no banheiro, nem escondido. Vamos acompanhar a reportagem da Lucimeire Ramalho. Os alunos do primeiro ano foram recebidos pelos veteranos em uma ação de boas-vindas. Os estudantes aguardaram do lado de fora para receber as orientações e depois seguir para as salas de aulas. Agora, com uma diferença, sem o uso do celular nas dependências da escola, seguindo a lei estadual que passou também a ser federal, sancionada pelo presidente Lula no início de janeiro. Uma mudança que, segundo o dirigente regional de ensino, deve trazer reflexos positivos para esse ambiente. O aluno dentro da escola ele tem que socializar, ele tem que ser amigo, estar juntos, né? Não ter aquela ansiedade que causa o celular. A gente sabe que hoje tudo é celular, né? Mas a gente acredita que vai ser muito positivo. A Letícia, que tem uma filha matriculada na escola, achou positiva a mudança. Eu acho que fica bem melhor, porque com o celular estava dando muita atenção deles, né? Já para os alunos, a medida tem um lado bom e o ruim. Em partes, eu concordo realmente pela disciplina dos alunos, né? Mas uma coisa que eu acho que deveria ser mudado é deixar os celulares liberados no intervalo. De certo modo, aumentar a socialização entre os alunos, mas nem tanto. Tem outros alunos que são mais retraídos e preferem ficar ali na dele. Aqui nessa escola estadual de Campinas são 560 alunos, o que representaria praticamente 560 celulares no ambiente escolar. Hoje esse número foi bem menor, poucos alunos trouxeram e quem trouxe teve que deixar na caixinha. Nós temos um espaço para armazenamento, né? De quem trouxe, a gente recolhe agora na entrada e devolve na saída. Mas não responsabilizamos qualquer dano, né? Porque a gente não tem esse controle. Nesta outra unidade particular, as aulas voltaram na semana passada. Por aqui, o celular já era proibido em sala, mas podia ser usado nos intervalos. Agora, não pode mais. É celular desligado e dentro da mochila. E a gente tem sentido uma melhora significativa do grau e do nível de convivência dos alunos, da interação entre eles durante esse período, né? A medida mudou mesmo o cenário no intervalo. Os alunos conversam mais, se divertem juntos. Eu acho que tá muito melhor, assim. A gente conversa do fim de semana, né? Das aulas, dos professores. Tem mais gente para conversar, interagir melhor com os colegas. E como lei é lei, tem que seguir. E para quem fizer o contrário,
tem punição. Uma vez que ele estivesse utilizando o celular em sala de aula, ainda que seja só para verificar, não tem jeito, a gente vai precisar aplicar as sanções que são previstas no nosso regimento em relação a isso, que vai desde uma advertência escrita até uma suspensão. É uma nova fase, viu? É uma nova fase, a meninada vai ter que se readaptar, né? Você vai nos restaurantes, você vê um casal e os filhos sentados ali na mesa à espera da comida, cada um com seu celular, ninguém olha para o lado. Você vê muitos casais, né? Às vezes, ao invés de ele olhar e falar para a esposa assim, como é que foi o seu dia? Hoje ele manda uma mensagem aí, tudo bem? É assim que tem sido. Então, agora vai mudar na escola, né? Com algumas exceções, né? Tem alguns alunos que têm problemas de saúde, por exemplo, que tem que tomar remédio de hora em hora. Então, o aplicativo do celular informa que hora que tem que tomar, às vezes uma questão ali da glicemia, tudo isso está sendo olhado com lupa para que esses alunos tenham realmente essa chance de ter esse atendimento aí via algum aplicativo. Mas, no geral, a Lucimeire mostrou, ela foi numa escola com 500 alunos ontem, se cada um tivesse levado o seu celular, que seriam 500 celulares na caixinha, onde vão ter que ficar lá. Mas nosso assunto aqui hoje, nós vamos falar com o reverendo Carlos Henrique Machado, diretor do Seminário Presbiteriano do Sul, a escola mais antiga de Campinas, que pouca gente sabe disso, mais antiga em atividade. Reverendo Carlos Henrique, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui participar do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Edson, e ouvintes também, né? Muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui com você, poder conversar um pouquinho sobre o nosso seminário. Pastor Carlos Henrique, 135 anos, mais ou menos? 135, completamos em 23, isso, estamos caminhando para os 137 agora em setembro. Em setembro, 137 anos de atividades ininterruptas. Não é fácil manter uma estrutura dessa não, hein, Carlos Henrique? Sim, é desafiador e, ao mesmo tempo, como contamos com uma boa equipe de apoio, tanto local quanto da própria denominação, né, porque é um seminário confessional, então a gente consegue enfrentar os desafios que a gente tem aí no dia a dia. E quantos alunos no seminário hoje? Atualmente nós estamos com 104 alunos. Né? São 4 turmas, o curso tem 4 anos, então no curso de bacharel de teologia nós temos 104 alunos. O curso de bacharel em teologia, ele entra candidato, né, seminarista, depois ele sai bacharel e aí já sai com condição de assumir uma igreja, por exemplo, ou não? Não é assim que funciona? Quase isso. A grande maioria dos alunos, hoje dos 104, nós temos praticamente 99, se eu não me engano, que são candidatos ao ministério da palavra, a serem pastores um dia, mas eles já tiveram todo um primeiro preparo antes de chegar na casa, né? Eles têm que ter pelo menos um tempo mínimo de membresia numa igreja, participar de uma igreja, ter atividades nessa igreja, ser acompanhado pela liderança local. E então eles são encaminhados ao seminário, mas para entrar nos seminários eles ainda têm que fazer uma prova de admissão, que são 4 matérias básicas, o inglês, português, na parte do português tem redação, literatura brasileira e também conhecimentos gerais da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e conhecimentos gerais dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se eles passarem nisso, então eles começam os 4 anos para terminarem como bacharel. Então não é tão fácil, porque a gente ouve falar, às vezes de uma forma irônica, ou às vezes de uma forma sem conhecimento nenhum, a pessoa fala assim, eu perdi emprego, muitas vezes já ouvi falar isso, eu perdi emprego, então eu vou virar pastor. Não é bem assim, não é, cara? Bom, em algumas comunidades parece que até é meio assim, mas se você quiser entrar no pastorado da Igreja Presbiteriana do Brasil, não. Porque uma vez concluído o curso, o aluno ainda será examinado pelo presbitério, que é um conjunto de igrejas de uma região, um grupo de igrejas de uma região, e ele será examinado em prova oral, quanto a conhecimentos teológicos, bíblicos, históricos, também quanto a capacidade, o chamado, inclinação para o pastorado. Mas para ele ser examinado, antes ele será aprovado em 3 testes. Uma monografia, uma tese que ele escreve sobre uma doutrina bíblica.
Outro é uma exegese, que é um estudo a partir dos textos originais. Se ele escolher um texto do Antigo Testamento, ele tem que começar do hebraico, trabalhar com o hebraico e aplicar no dia de hoje o texto. Se for do Antigo Testamento, ele inicia do Novo Testamento, ele inicia do grego e chega à aplicação para o dia de hoje. Se ele for aprovado nisso, então ele prega diante de toda a comunidade dessa liderança regional, né, o presbitério, e se ele for aprovado no sermão, ele tem uma prova oral, que é a primeira que eu falei aqui. Sendo aprovado, normalmente ele terá 1 ano de licenciatura, em que ele terá um treino no campo, acompanhado por um pastor, para, se aprovado nessa licenciatura, então ele passar por umas novas provas para depois ser ordenado pastor. A gente ouve falar muito em vocação, né? Tem vocação para ser jogador de futebol, vocação para ser médico. Antigamente, pastor, antes de você nascer, os meninos nasciam, as meninas nasciam e os pais já diziam o que ele ia... Qual era a vocação Qual que era a vocação dele. Sim. Mas agora, nessa questão religiosa, fica mais difícil medir essa vocação. Como é que você olha para uma pessoa e fala assim, olha, ele é vocacionado para ser pastor? Porque eu imagino que o seminário tenha alunos jovens, mas também tenham homens mais maduros, né? Sim. Então essa questão da vocação é difícil medir, não é? Sim, para ter uma ideia, assim, quanto à idade dos alunos, o ano passado, no primeiro ano, entraram praticamente 30 alunos, 32 alunos, se não me engano. A idade média da turma era 35 anos. Isso porque nós tínhamos alunos de 18 anos, porque concluiu o ensino médio, né? 18 anos. Para ter a média de 35, tem que ter alguém com um pouco mais de idade ali, né? Para puxar a média para cima. Mas a média foi 35 ano passado. Esse ano a média também está próximo dos 30 anos, eu creio, dos novos alunos. Mas realmente a avaliação da vocação é algo que começa com o próprio candidato, a própria pessoa, né? E depois vai sendo refletido dentro da comunidade que ela vive, né? Alguns até resistem à sua vocação pessoal, mas começam a ser cutucados, né? Ou incentivados por amigos, amigas, pessoas próximas, dizendo, poxa, mas você tem uma pegada pastoral, você tem um jeito pastoral, você não se sente vocacionado, né? E muitas vezes o próprio pastor ou líderes, presbíteros, chegam na pessoa para conversar. Isso é uma confirmação muito interessante que também será trabalhada durante o estudo e todo o preparo, né? Estamos ouvindo hoje o reverendo Carlos Henrique Machado, diretor do Seminário Presbiteriano do Sul, a escola mais antiga de Campinas, 137 anos ainda em funcionamento e vai continuar em funcionamento por muito tempo. Se você quiser participar conosco aqui do nosso programa, mande texto curto, viu? Não vai mandar áudio que não dá para a gente ouvir aqui. Manda um texto e aí alguma pergunta, alguma curiosidade, é só você mandar o seu recado para 971021493, 971021493, se for sobre esse tema que nós estamos conversando, e eu repasso aqui a pergunta para o reverendo Carlos Henrique Machado. Vou contar um negócio para você, não sei se você sabe, deve saber, evidentemente, por ser diretor de seminário, mas durante 2 anos eu dei aula no seminário, no curso de comunicação social, ou um nome parecido com esse. Na época, quem era o titular dessa cadeira era, na época, o pastor Celcino Gama, e ele me passou durante 2 anos, ele falou assim, não quero mais dar aula, eu estou com muita atividade aqui, e durante 2 anos eu tive a alegria de dar aula para os seminaristas lá, o reverendo Averaldo, que está no Rio de Janeiro hoje, foi um dos alunos, um dia desses, numa live, ele até citou isso. Qual é a grade curricular dos alunos? Para quem vai para o seminário, ele tem aula de quê? Bom, nós temos pelo menos 5 áreas de ação, né, ali que compõem a grade, né? Tem as matérias da área de teologia sistemática, tem matérias da área de teologia exegética, como introdução ao Novo Testamento, introdução ao Antigo Testamento, teologia bíblica do Antigo, teologia bíblica do Novo, grego, hebraico, e daí as exegeses. Tem que saber a Bíblia de cor, pastor. Não necessariamente a Bíblia toda, mas uma boa parte você já ajuda. Mas isso só na teologia exegética. Daí tem teologia histórica que pega a história da igreja, a história do povo de Deus, a história da igreja, a história atual, também a parte de
teologia pastoral, né, que abrange também introdução à psicologia, filosofia, conhecimentos gerais, né, antropologia, sociologia. Então, assim, é uma grade razoável que nós temos por semestre, em média, de 10 a 13 matérias, dependendo do semestre, além da área prática, né, dos estágios práticos que os alunos fazem. 10 horas e 15 minutos, você ouviu aí o quinto sinal. Tem aula de grego, de hebraico também? Tem aula de grego e hebraico. São só 4 semestres de grego e só 4 de hebraico. Eles têm iniciação. Mas tem que sair falando essa língua? Não, tem que sair lendo, mas assim, pelo menos com a ajuda de algumas ferramentas. Alguns saem com mais destreza pela facilidade que tem com línguas, mas saber usar as ferramentas básicas é importante, tanto para o grego quanto para o hebraico. E quantos seminários presbiterianos tem no Brasil? Hoje nós somos 10 seminários e uma extensão. Campinas, o nosso seminário de Campinas tem uma extensão em Curitiba, que está iniciando os passos como pertencente à Igreja Nacional. Foi uma iniciativa das comunidades locais, iniciaram um trabalho lá, e hoje é a extensão do seminário de Campinas. E tem outros 9 seminários além dos nossos. E o pastor se aposenta com quanto tempo de serviço? Olha, depois de 35 anos de ministério, ele pode requerer a jubilação. Não é obrigatório, antes era obrigatório aos 70 anos de idade, fosse o tempo que fosse, como agora, né? Alguns vão ser ordenados aí com 50, 60, com 70 eles tinham que jubilar. Hoje não tem mais a idade obrigatória, mas 35 anos de ministério ele pode ser jubilado. Eu vou dizer por que eu estou perguntando isso, porque com tantos alunos que você me disse que tem no seminário, cada vez tem mais pastor, mas tem campo para todo mundo trabalhar? Tem campo para todo mundo. Na nossa última formatura, o reverendo Roberto, brasileiro, o presidente foi aluno do seminário. Foi nosso aluno, foi nosso professor também, né? E estará conosco agora no dia 18, no culto de abertura do ano letivo, às 9h20 da manhã. Inclusive é culto aberto, todos que quiserem participar são convidados para estarem conosco. O reverendo Roberto Brasileiro mandou uma mensagem para os nossos formandos lembrando isso, né? Que não falta campo para pastor, falta pastor para os inúmeros campos que nós temos à disposição, não só no Brasil, mas no mundo, porque a Igreja Presbiteriana também tem essa ação de missões transculturais, né? E o Seminário Presbiteriano do Sul, para quem não conhece, difícil você não conhecer, porque é um prédio imponente que fica ali na Avenida Brasil, 1200, não é isso? Isso mesmo. E agora ficou mais fácil você identificar ainda, porque tem uma universidade ao lado, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. O terreno ali foi dividido, ali virou um centro educacional de primeira linhagem, não é? Sim, sim. É um espaço onde a cultura, a educação, de transformação da sociedade é marcado ali. Realmente. E é possível visitar o seminário ou não? Sim, é possível. É sempre bom só avisar que está chegando lá, né? Nós temos de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, sempre tem alguém ali para acolher e poder apresentar o espaço, né? Você falou que depois de 4 anos, o aluno, o candidato, ele sai de lá com uma formação como bacharel em teologia, né? Tem alguma relação com o MEC essa formação ou não? Não, atualmente não tem, né? A Igreja Nacional prefere não ter esse reconhecimento do MEC no nosso curso, e nós conseguimos também, por ação da própria igreja, manter o título de bacharel em teologia, porque foi o primeiro seminário, se eu não me engano, no Brasil a dar esse título, no início do século XX. Inclusive eu tive a oportunidade de fotografar esse primeiro diploma de bacharel, escrito todo em latim, né, para um ex-aluno nosso, que residia ali na região do Vale do Paraíba. E então, como o título vem antes de existir algo semelhante no Brasil, foi permitido que nós continuássemos a dar o título de bacharel em teologia. E eu tenho um outro dado que eu vou te dar também agora, Carlos Henrique. Eu tive a oportunidade de visitar a Universidade de Princeton tempo atrás, aí nos Estados Unidos, ali perto de Nova York, ali em Nova Jersey. E lá tem alguns documentos que são importantes demais
o seminário presbiteriano aqui em Campinas. Eu tive a oportunidade de manusear esses documentos com luva, evidentemente, para você não danificar o material. Mas é histórico isso, não é? Sim, é histórico, sim. O início da nossa casa está ligado direto à missão da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, né? Simonton, o primeiro missionário que vem ao Brasil e forma em Princeton. E ali também tem toda uma biblioteca onde tem vários documentos. Eu soube por um historiador nosso, e sei que a reverenda Alderi está lá nos Estados Unidos esses últimos meses também fazendo esse levantamento de muitos documentos para enriquecer o nosso conhecimento da história, saber com mais detalhes de onde viemos e como crescemos, né? A igreja geral e o seminário também. Agora, não é toda hora que um aluno se torna diretor da escola onde ele estudou, que foi o seu caso. Isso eu queria que você contasse essa história, porque senão o pessoal vai achar que é fácil também, hein? Sim. Não, eu, pela graça de Deus, eu sou de Campinas, né? Formei no seminário de Campinas e quando eu me formei, fui para Santa Catarina, onde eu trabalhei por 12 anos lá. E quando estava no início do 12º ano, um colega, o reverendo Romualdo, de Souza Correia, visitando, falou, olha, tem uma igreja em Campinas precisando de pastor, você não gostaria de ir para lá, tal, retornar? E eu aceitei o convite. Então voltei para Campinas, isso foi em 97, janeiro de 97, e em 98 abri o espaço para lecionar no seminário. E o reverendo Billy Lane, William, me convidou para lecionar. E eu começo a lecionar seminário em 98 e vou convivendo com a casa. Qual é a disciplina que você ministra lá? Atualmente eu disciplino grego. Né? Grego de 1 a 4. Vai falar grego com a gente, ninguém vai entender nada. Fica tranquilo. E daí, mas na época eu comecei lecionando hermenêutica, né? Que é a interpretação bíblica, e passei para algumas outras matérias e nessa caminhada, podendo estar junto com a casa, em 2013, o reverendo Adão Carlos, que era o então diretor, que também foi aluno da casa, ele estava para sair da direção e indicou meu nome e daí trabalhou comigo aí praticamente 1 ano e meio, me orientando, dando as dicas, e houve todo o apoio tanto do corpo docente quanto também da direção superior, que se chama Junta Regional de Educação Teológica. Então fui indicado e iniciei a direção em 2015 lá. A gente vê na televisão várias séries falando do tempo de Jesus, né? A última que mais faz sucesso aí é o The Chosen, né? Isso. Já terminou a 4ª temporada, tem a 5ª temporada que vai começar agora em abril. Uau. Vai ser disponível em abril. Uhum. E eu tenho a impressão que essa é uma série que está muito próxima do que era a realidade, não só pela vestimenta, mas pela forma como eles se comunicam, e a gente vê um Jesus, me parece, muito mais perto das pessoas, com reações muito mais humanas do que quando porque a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus, Filho de Deus, uma coisa assim muito distante, e essa série parece que traz Jesus um pouco mais de perto. Você viu a série? E eu vi primeira temporada e acho que parte da 2ª temporada também, se eu não estiver enganado. Gostei bastante assim dessa parte de tentar traduzir ou revelar, interpretar para a gente algumas coisas que você, para saber do texto, tem que ir para livros de arqueologia ou livros de contexto histórico, de geografia, porque teoricamente quem escreveu lá na época, os primeiros leitores sabiam esses detalhes e nós estamos por fora, né? Mas então isso, as cenas ajudam bastante mesmo, e é muito interessante porque ao apresentar um Cristo, um Jesus humano, como a própria Bíblia diz que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, mas como a gente tem mais essa noção da divindade, esquecendo da humanidade, eu creio que a apresentação dele é interessante, porque vai deixar para alguns que estão assistindo, eu não sei como vai ser o final da história ali, né? Espero que seja dentro da caminhada bíblica, mas deixa aquilo que estava até na mente e no olhar de alguns, que numa leitura um pouco mais atenta você vê nas Escrituras, né? Quem é este? Como é que ele consegue fazer isso? Mas por que você perdoa o pecado? Como que você pode fazer isso? Você é um homem, né? E realmente ele não é um homem, mas ele é homem, né? Mas é o Deus encarnado. Então, ele podia fazer os milagres que fazia, tinha poder para isso,
podia e faz hoje, o perdão dos pecados, tudo isso ele tem poder. Mas a convivência com ele provocava naqueles primeiros participantes da comunidade essa dúvida, né? Até o momento da ressurreição. A ressurreição vai deixá-los assim, já sabendo quem era Jesus mesmo. Mas é importante uma série que me traga essa humanidade, até para eu lembrar disso, que ele sabe o que é ser gente como nós somos. Por isso que ele nos entende, não só porque nos criou, mas ele se fez homem por amor a nós. Então isso é muito especial. Voltando para a nossa realidade aqui, Reverendo Carlos Henrique, no começo do nosso programa aqui, nós mostramos uma matéria da Lucimeire Ramalho dizendo que agora não pode ter celular nas escolas. Isso. Aluno do seminário pode levar celular ou não? Nós não temos a proibição, mas dá vontade. Ele é muito útil em várias aulas, né? Já aconteceu eu e outros professores ali está dando aula e falam assim, olha, é muito importante vocês terem esse livro assim, 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 e é de tal editora. Daí o aluno fala, professor, está aqui, custa tanto, nesse caso lugar tem desconto, dá para fazer isso. Então eles têm esses, ou até você está lecionando e olha, o uso de Haris Kairene, o cara vai lá e já faz uma pesquisa rapidinho e já encontra muita coisa com auxílio dessa pesquisa na internet, né? Mas ao mesmo tempo é óbvio, né? Você está dando aula e ele está lá longe, né? Como a gente ficava às vezes nas nossas aulas, embora não tivéssemos os celulares, o professor dando a aula, você olhando para ele seriamente, mas a mente estava em outro lugar, né? Mas ali agora ele está, às vezes até num videogame, né? Num game em outro lugar, né? Então isso realmente é algo que para alguns de nós seria melhor que ele não tivesse as ferramentas tecnológicas, mas para algumas aulas ela até é extremamente importante. Reverendo Carlos Henrique Machado, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios Rádio Bandeirantes. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, para quem for ver esse programa depois na internet. Nós também estamos em todas as plataformas, no YouTube, onde você clica lá, Manhã Bandeirantes, você vê a fotozinha do Heitor lá, que é o titular do programa, e você acompanha a nossa programação. Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e me fala alguma coisa em grego aí, só para a gente ter noção dessa linha. Depois traduz, hein, pelo amor de Deus. Haris Kairene, graça e paz. Você tá vendo? Essa é uma boa, né? Anotaram aí, meninos? Vou cobrar depois do final do programa. Muito obrigado por ter vindo, viu? Isso, obrigado pelo convite, foi uma oportunidade muito boa. Falar um pouco da nossa casa, nossa, porque você também esteve lá conosco e é amigo da casa, né? Participa da história nossa. E que Deus abençoe a caminhada sua, da equipe toda e também dos nossos ouvintes, né? Sabendo que na medida que nós crescemos no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, nós temos mais vida e uma vida super especial para curtir com Ele. Conversamos com o reverendo Carlos Henrique Machado, diretor do Seminário Presbiteriano do Sul. Depois de um rápido intervalo, nós vamos falar, olha, a chuva está causando um estrago muito grande aí. Eu até convidei uma especialista aqui em meteorologia, que é a Nath Lucchesi, e ela vai conversar com a gente, que vai dizer se vai continuar chovendo, não aguento mais. Eu estou embolorado de tanta chuva. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. Esse é o Manhã Bandeirantes. Até já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Campinas, que oferece 85 vagas para a educação, entre outras áreas. As inscrições devem ser feitas pelo portal vunesp.com.br até o dia 10 de março. Para os cargos de nível médio, a taxa de inscrição será de R$ 67,00. Já a de nível superior, custa R$ 98,00. O pagamento das taxas poderá ser realizado até o dia 24 de março. Os salários variam entre R$ 3.600 a R$ 9.400. O edital já está disponível no site da Prefeitura de Campinas, na área destinada a concursos públicos. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10h30 desta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Mas olha, o que tem chovido esses últimos tempos, a gente sempre falava que o começo de janeiro chovia bastante. Até quem gosta aí da Taça São Paulo de Futebol Júnior consegue observar que chove demais. Mas deu um tempo, a chuva deu um tempo no comecinho de janeiro, mas do meio de janeiro para cá ela tá pegando para valer. Nós vamos ver uma reportagem, duas reportagens na verdade. Primeiro nós vamos ver o material que a Cassiene Alves produziu pra gente, lá na cidade onde ela estava, em Capivari, ontem, falando da chuva. Na sequência a gente vai ver o material que o Edilson Júnior produziu pra gente na cidade de Salto, para mostrar como é que está a situação. Hoje, inclusive, a água continua subindo. Para quem mora perto do Rio Tietê, anda sofrendo bastante. Vamos ver a reportagem primeiro, depois a gente fala como é que vai ficar o tempo nesta terça-feira e no restante da semana também. Vamos lá. A cidade de Capivari amanheceu debaixo d'água. Segundo a prefeitura, são 7 pontos de alagamentos. O bairro Moreto foi o mais atingido pelas chuvas. A prefeitura disponibilizou 3 postos de alojamento. Aqui, o ginásio de esportes, conhecido como Ronaldão, foi o primeiro local a abrigar as famílias. Aqui vivem, no momento, 20 famílias e 54 pessoas. Na escola Aldo Silveira são mais 32 famílias abrigadas, pessoas que perderam tudo, além de 47 famílias que estão na casa de amigos e familiares. Com uma família de 10 pessoas, a Thelma está com o coração dividido. A alegria de estar com a netinha de 1 mês e a tristeza de estar nessas condições. Uma parte fica feliz, eu estou triste, né? Porque o que a gente quer é felicidade, né? Mas só está vendo tristeza. Ai, vai dar casa, vai dar isso e aquilo. Até agora não deram nada. Dentro do ano retrasado estão prometendo essa casa. Essa casa nunca que sai. A gente vai perdendo as coisas que a gente já não tem. Animal sofre, a gente sofre, criança sofre, né? A saúde da gente também, né? Porque essa água é podre, essa água é imunda, né? A outra vez que deu enchente, até escorpião na água tinha. De acordo com a Defesa Civil, os bairros Padovani, Nova Aparecida, Vila Fátima, Jardim Elisa, Santa Rita de Cássia, do Trevo e Ribeirão foram atingidos pela enchente e seguem interditados. A situação é bastante complicada porque choveu mais de 300 milímetros entre Campinas, Montemor e Capivari. Só na madrugada aqui em Capivari foram 58 milímetros de chuva, o que vem ocasionando toda essa situação nessa segunda-feira aqui na cidade de Capivari. Essa foi a Cassiene Alves falando de Capivari. Agora vamos acompanhar o trabalho do Edilson Júnior. Ele esteve na cidade de Salto, por lá também muitos estragos, as pessoas estão sofrendo bastante. O seu José veio de Itu para visitar o Complexo da Cachoeira, na cidade vizinha, Salto. Por conta do parque não abrir às segundas para manutenção, não conseguiu entrar. Mesmo assim, deu para ver de longe a correnteza do rio Tietê. Uma pena que seja muita poluição, né? Se o povo caprichasse mais um pouco, seria muito bom. Seria muito bom. Se todo mundo tivesse um pouco mais de consciência, né? E não jogasse tanta sujeira dentro desse rio. Mas é uma coisa que depende do povo, né? Mas o povo muitas das vezes, por falta de consciência,
acontece isso que acontece, né? Infelizmente. A vazão do rio Tietê aqui em Salto aumentou cerca de 5 vezes o volume considerado normal. Mesmo com as fortes chuvas que caem desde o fim de semana, a Defesa Civil da cidade não registrou até o momento vítimas e desabrigados. O volume de água do rio impressiona e é consequência da chuva que atinge a cidade desde sexta-feira e causa impactos na região central de Salto. A Avenida 24 de Outubro, no trecho às margens do rio, precisou ser interditada. A situação se repetiu em um trecho da Avenida Castro Alves. Além disso, o funcionamento da estação de tratamento João Jabur foi interrompido por conta do aumento do nível do Ribeirão Buru. 30 bairros atendidos pela ETA tiveram abastecimento afetado. Ainda não há previsão de retorno e a recomendação é que os moradores economizem água. E a Defesa Civil está já aí há cerca de 48 horas ininterruptamente monitorando o nível do rio, a vazão das águas e passando pelos pontos mais críticos da cidade. Atenda e obedeça às orientações dos agentes da Defesa Civil, que eles têm orientação e técnica no assunto. Também foram registrados 5 pontos de alagamento na cidade de Tietê. O estádio Ferreirão, ao lado do rio Tietê, foi tomado pela água. De acordo com a prefeitura, 2 famílias estão desabrigadas. Equipes da Defesa Civil seguem monitorando a situação do rio. 10 horas e 35 minutos. O que eu quero saber, o que o ouvinte do Manhã Bandeirantes quer saber é se vai continuar chovendo ou não. Por isso que nós convidamos aqui uma especialista. A Nath Luquezzi faz a previsão do tempo todos os dias no programa que ela apresenta atualmente junto com o Tiago Dantas, que é o Band Mulher. Ela apresenta todos os dias junto com a Lari Lopes. Mas a Lari está de férias, vai voltar amanhã ou essa semana aqui ainda. E ela faz esse programa de entretenimento. Mas no Jornal da Noite, no Band Cidade, ela fala do tempo. Então eu quero perguntar para você, Nath, bom dia, muito obrigado por ter vindo. Eu quero saber se vai continuar chovendo ou não. Ai, prazer imenso primeiro estar aqui no outro lado do rádio. Vocês sabem, né, que eu vim do rádio, então estar no rádio novamente é enorme prazer. E para falar de tempo, né? Bom dia a você também, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Gente, vai continuar chovendo meu Deus. Muito, inclusive. Eu tô embolorado já. Eu não aguento mais. As paredes já estão sofrendo, todo mundo já está sofrendo com tudo isso, né? Mas sim, o estado de São Paulo inteiro está em risco para temporais nesta terça-feira ainda, viu? Com algumas cidades em grau de perigo para chuvas ainda mais intensas. Por quê, gente? As ACAS, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, esse sistema que foi o grande responsável por provocar todas essas chuvas, muitas chuvas em alto volume, em grande volume, nesses últimos dias. Porém, uma notícia boa, ela está um pouco mais organizada e promete ir embora ainda nesta quarta-feira. Mas o ar quente, a umidade que já estão aqui sobre o nosso país, eles vão ser combustíveis para a formação de mais nuvens e aí sim provocando mais pancadas de chuva. Mas dessa vez vai ser vão ser temporais, tempestades um pouco mais organizados e com aquela característica mesmo típica de verão. Porque a gente tem visto que as chuvas caem forte, com muitos milímetros, acabam causando estragos, mas dessa vez, a partir de quarta-feira, essas chuvas serão um pouco mais amenas, serão aquelas chuvinhas gostosas mesmo ao final da tarde de verão, típica de verão. Não vai mais causar tantos estragos. Porque a gente vê que começa a chover à tarde e depois não para, a madrugada toda chovendo. A madrugada, exatamente. Então a gente não tem mais muita noção de quando vai chover, que horário vai chover para se organizar. Mas eu tenho aqui, os horários para você já sair preparado, sair com o seu guarda-chuva, porque pela tarde de hoje e noite, essas chuvas sim vão vir fortes, acompanhadas de raios, de ventos. Para hoje, então, a previsão na região de toda a região aqui de Campinas é de céu parcialmente nublado, a nublado, mesmo que vá existir essa desconfiguração das ACAS, da Zona de Convergência do Atlântico Sul, ela ainda vai manter sua influência aqui na região, condicionando as instabilidades, a ocorrência de chuvas e temporais. Então, esse mesmo esquema que eu contei para vocês, de uma chuva um pouquinho mais amena, esse climinha mais de verão mesmo, tá? E aqui em Campinas a gente tem algumas áreas que são, assim,
assim, nevrálgicas, né? Começa a chover ali perto do estádio do Guarani, Aurosimbo Maia, então as pessoas já sabem disso, então é bom evitar. Com certeza. A prefeitura está fazendo algumas obras, mas vai demorar um pouquinho ainda. Quando você for se proteger, se proteja. Não saia de casa se Com estiver certeza. chovendo, né? Porque às vezes o camarada vai, fica no ponto do ônibus ou embaixo de um poste. É complicado isso, né? Muito perigoso. Ali é então, a região do Cambuí. Fica em casa, né? Sim. Fica em casa e sai a hora que der, a hora que parar de chover. Estar Aí abrigado é a melhor, importante. exatamente. Mas tem outra boa notícia para quem estava com saudade do sol. Hoje, por exemplo, nesta terça-feira, as aparições do sol serão maiores, ainda que entre nuvens. E essa aparição também vai causar um pouquinho mais de temperaturas elevadas, então um pouquinho mais de calor e, claro, tendência para chuvas. Vamos atualizar o pessoal das temperaturas das cidades aqui da região? Por favor. Vamos começar... Aqui dentro tá gelado. Aqui... Gente, é um frigorífico. Vamos começar por Campinas. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. Então, as temperaturas vão sendo elevadas conforme os dias vão passando até o final de semana. Bragança Paulista, com mínima de 19 e máxima de 27 graus. Para Águas de Lindóia, mesma mínima e mesma máxima, 19 e máxima de 27. E para Mogi Mirim, nós temos mínima de 19 e máxima de 28 graus. Então, temos aí, né, um tempo instável em todo o território paulista, vai se manter assim até o finalzão de semana, tendência de chuvas um pouquinho mais isoladas em determinadas regiões aqui do estado. Claro, eu vou seguindo, atualizando vocês, trazendo mais informações, espero que passe, né? Tomara. Que o sol volte a brilhar, nunca quis tanto o sol brilhando. Nath Luquezzi, muito obrigado, Obrigada. volte sempre. Com certeza, até breve. Muito obrigado. Aproveitar aqui para falar também que a prefeitura está reabrindo os parques. Você começa a chover, fecha os parques, para de chover, reabre os parques. É importante, né? Pessoal, todo mundo já está voltando para a aula, mas quem gosta de dar aquela corridinha na Lagoa do Taquaral pode ficar tranquilo que os parques estão reabertos. Obrigado, Nath. Volte sempre. Obrigada. Continuamos aqui no nosso Manhã Bandeirantes e agora nós vamos falar sobre futebol, hein? Você que gosta de jogar. Você gosta de jogar bola, Nath? São, viu? Mas adoro assistir. Então tá bom. Obrigado, Nath Luquezzi, nos atualizando. Nós vamos conversar com o professor Lígio de Carvalho. O professor Lígio de Carvalho, olha, o que esse rapaz já revelou de atletas aqui em Campinas é impressionante. Professor Lígio, da Escolinha de Futebol Chuteira de Ouro, André Cruz, amigo de longa data, mas já revelou muita gente. Eu quero agradecer demais, professor Lígio, a sua presença, a sua amizade, você ter vindo aqui, deixado a sua escolinha para a gente falar um pouco sobre o futebol. E quero que você comece dizendo há quanto tempo que existe a Escolinha Chuteira de Ouro. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui. A escolinha nossa, a Chuteira de Ouro, ela já existe há anos. A primeira escola de futebol foi do Rivelino e do Ado, e depois do Pedro Rocha e Portela. E eu, naquela época, eu trabalhava na Ponte. Aí o falecido Portela falou, monta uma escolinha. Mas escolinha? Como assim? Não, escolinha, para trazer os meninos. Aí foi aonde que nós montamos essa escolinha Chuteira de Ouro, começou lá nos campos do Taquaral. Acho que um dos últimos trabalhos do Portela, acho que foi no Bragantino, né? Eu sei, Portuguesa, exatamente. Grande professor Portela. Lígio, o que é que o menino aprende na escolinha de futebol? Porque a gente fala assim, poxa vida, eu não posso acreditar, por exemplo, que o Pelé aprendeu a jogar numa escolinha, ou o Neymar, ou o Zico, ou o Messi, ou o Cristiano Ronaldo, mas você ensina o que para os alunos na escolinha de futebol? Então, muitas vezes os pais chegam lá na escola, né? A primeira coisa que eles falam, trouxe meu filho para aprender a jogar. Tá. Eu já falo para eles, ensinar a jogar bola é impossível. E é um dom que Deus deu para cada um, né? A gente vai dar os fundamentos. Tá? Aprender pé direito, pé esquerdo, cabecear, se posicionar, conversar bastante com o atleta, o que ele tem que fazer em campo. Porque ensinar a jogar bola não existe, né? Você vai melhorar os fundamentos do atleta. Agora, o atleta também tem que colaborar com o professor.
Agora, isso que eu queria perguntar, Lígio, você fala dos fundamentos, né? É um ensinamento que se aprende pela repetição, né? Pela repetição. Correto. Agora, parece que os atletas atuais parece que não gostam ou os fisiologistas não deixam ele treinar muito. Você não vê mais, por exemplo, agora a gente, como repórter, nem pode acompanhar mais treino de equipes de futebol, né? Mas você não vê como você via, por exemplo, um Jorge Mendonça, um Neto, que é seu amigo, que você conhece muito bem, batendo exaustivamente na bola, às vezes no paredão, às vezes batendo falta depois do treino, insistentemente para aperfeiçoar esse fundamento. Hoje parece que não tem mais isso, Lígio. Não tem. A parte, primeiro, dos professores, né? Dos treinadores, dos preparadores físicos. Acabou o treino, eles vão embora. Segundo, que às vezes os clubes não podem usar o espaço. Acabou o treino, também param, né? Terceiro, os meninos também não têm vontade de aprimorar os fundamentos. Então, acabou o treino, eles não veem a hora de ir embora, né? Então, eu penso assim, antigamente o pessoal ficava treinando. Até vou contar um lance aqui. Naquela época eu trabalhava na Ponte Preta e o Tim, falecido Tim, era o treinador. E eu ficava marcando, após o treino do profissional, quanto ele colocava naquela época não tinha o que tem hoje, os equipamentos, colocava uma camisa no canto das traves. Aí ficava o de cá. O de cá falava muito disso. O de cá e ficava o falecido Mário Sérgio. E eu tinha que controlar quantas vezes eles acertavam os cantos. Puxa vida. E você falando de fundamento, bater com o pé direito, bater com o pé esquerdo, não é todo mundo. O camarada tem um pé bom, que a gente chama. Eu acho que o último que eu me lembro que era ambidestro, acho que o Hernanes parou de jogar já. Mas você não vê muito esse tipo de fundamento sendo usado pelos atletas, não é, Lígio? Não, é muito difícil. Hoje, muitas vezes as escolinhas, né, se querem aprimorar, exemplo, o pé esquerdo, mas primeiro tem que aprimorar o pé que ele bate, a direito, para depois partir para o outro, né? Então, o que a gente vê hoje é muita física, né, e nada de bola. E hoje, Lígio, eu também tenho a impressão, queria até que você falasse disso, porque eu estou conversando com um especialista que é você. Hoje me parece que se o camarada não aprender a marcar, ele não joga mais futebol. É assim mesmo? Correto, tem que marcar. Correto, tem que marcar. Então você assiste muitos jogos aí que às vezes você deixa um atleta de qualidade, né, à vontade, e faz com que o mesmo volte para marcar, né? Hoje é marcação, é correria, né? Então o futebol, aquele jogador que se destaca, que tem um pouquinho mais de qualidade, eu acho que tinha que deixar ele, nós tínhamos que aproveitar a qualidade técnica dele para ele não marcar, montar um outro esquema ou deixar ele bem livre. Ô Lígio, e quando a gente tem muita, a gente fala assim que a gente tem muita mãe de Miss, né? Ou pai de atleta super craque, né? O pai chega na escolinha para você e fala assim, meu filho é um super craque. E às vezes não é isso, né, Lígio? Hoje eu vejo o seguinte, os pais, eles querem, sei lá, eles veem muitos jogadores ganhando muito dinheiro. Verdade. Tá? Eles veem jovens, às vezes de 13, 14 anos, já com salário de 5, 6 mil reais. Né? Então, muitos pais, eles querem já se ver livre dos filhos, levando ele para os clubes. O clube já dá um salário para o pai, já arruma um serviço e assim por diante. Então, eles não têm... Hoje, a colheita está sendo colhida mais cedo. Antigamente, você demorava, né? Hoje, um pai com um menino com 10 anos, ele acha que o filho é craque, que já tem que jogar num time grande. Mas não é bem assim, a coisa tem que ir de degrau em degrau. A gente sabe que o seu filho, né, o Rodrigo, trabalha também na formação de atletas, e ele também sente essa dificuldade. Tá difícil de aparecer craque? Quando aparece, já vai embora cedinho pro exterior, Lígio? Eu acho assim, né? O pessoal às vezes me pergunta, Lígio, tem jogadores de qualidade? Tem. Precisa garimpar, né? Aí que tá o detalhe. Quando você quer pegar um peixe grande, eu cito sempre esse exemplo, né? Você não vai pescar aqui perto, você vai longe. Então, hoje, nesse Brasil, o Brasil é enorme. Então, tem muitos jogadores de qualidade jogando no Amazonas, Belém do Pará, para aqueles lados, Rondônia.
nós temos que ir na casa deles, né, no habitat deles, para ver o menino jogar. Então, se você vê uma certa qualidade, você traz ele pro clube, né? Você começa a dar uma alimentação, um treino melhor para ele evoluir. Agora, muitas vezes o menino está se destacando num lugar longe, liga pro clube, o clube liga daqui 15 dias. O menino, muitas vezes, financeiramente, não tem condições de vir, né? Que hoje até a gente escuta, tem muitos clubes que cobram, né? Então, e quem joga bola é o pobre, é aquele que não tem condição de pagar. Agora, Lígio, esse aspecto que você abordou é um aspecto interessante também, porque realmente, né, o futebol seria um dos caminhos mais curtos para você ganhar uma grana. Mas aí entra o que você fala também, né? Não é você. Antigamente tinha muitos campos de futebol também, né, na periferia. Eu me lembro do falecido técnico Cilinho, que às vezes ele levava a Ponte Preta para treinar lá na região do Dique, para apresentar o futebol para essa meninada. E agora você não vê mais esses campos, né? Acho que o último jogador que a gente chama, as pessoas não gostam muito, mas a gente chama de jogador peladeiro, sabe? Acho que foi o Richard Rios que acabou fazendo um gol aqui no jogo Palmeiras e Guarani aqui no final de semana. Esse jogador de trato com a bola, como o Neymar, como o Ronaldinho Gaúcho, parece que não tem mais, sabe? O pessoal não gosta da bola, Lígio? Não. Jogador de qualidade tem, né? Existe, não que nem antigamente. Primeiro que antigamente o menino ia pra rua 7 horas da manhã e voltava para casa às 6 horas. Então, qualidade, não tinha ninguém, como se diz, em cima dele. Então, eu jogava aquele jogador peladeiro, né? A própria qualidade dele, ele ia aprimorando. E hoje, são poucos os jogadores que têm essa qualidade. E quando tem essa qualidade, o treinador manda ele tocar a bola rápido. É coisa errada. Eu acho que um jogador, quando tem essa qualidade, ele tem que criar. É coisa difícil de achar hoje em dia. Por que também? Não tem mais campos, né? Os campos sumiram, então tem que pôr escolinha. Hoje, garotos de coisa que eu não acredito, de 7, 8 anos, eles têm um técnico particular para dar fundamento, para fazer físico, e sobe para aqui, sobe para lá, coisa errada. Coisa que antigamente, ia estourar só com 14, 15 anos. Então o menino vai chegar numa fase que ele vai estar cansado, estressado. E outro detalhe, você vê alguns pais aí, põe segunda-feira o filho para disputar salão, terça para disputar, faz natação, quarta futebol, quinta, quer dizer, a semana toda ele tá ocupado, né? Tá ocupado, tá errado. O menino tem que ter vontade de jogar futebol. E vai chegar uma hora que ele vai estar saturado disso aí. Estamos entrevistando o professor Lígio de Carvalho, da Escolinha de Futebol Chuteira de Ouro, André Cruz. Ô Lígio, eu queria que você dissesse aqui, eu sei que você não vai ficar aqui até amanhã falando isso, mas fala alguns atletas famosos que passaram lá pela Escolinha Chuteira de Ouro. Você lembra? Bom, pela Escolinha, eu acho assim, não passaram muitos, né? Tem alguns, às vezes, que a gente vê jogando, mas Oscar, o Bruno Vini, o Vanderlei, que jogou na Ponte, o Eric, que jogou no Guarani, depois foi pro Flamengo, e outros jogadores, o Mateuzinho, dos Anjos, né? Esses são os jogadores que passaram por mim pela Escolinha. De vez em quando, às vezes, até eu fico assistindo algum jogo assim, eu vejo algum menino, e meu filho fala, pô, pai, você não lembra, esse menino jogou na Escolinha, quer dizer, ele com 15, 16 anos vai para outro, começa a pular, outro, esse volante que está no Bragantino, que é de Paulínia, que jogou no Corinthians, no Fluminense. Veio agora pro Bragantino. Gabriel. O Gabriel jogou na Escolinha. O meia que Gustavo deu uma passada. O Scarpa? Nós disputou alguns torneios pra gente. Aliás, a Escolinha participa de muitos torneios, né? Muitos eventos, muito intercâmbio. Nós participávamos, né? Nós fomos 5 anos seguidos para Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega. Fomos campeões 2 anos, né? Aí depois passamos a ir para Disney, onde tem um torneio em Orlando, né?
e com essa alta do dólar nós cortamos. Tá difícil, né? E o último torneio que nós participamos foi a Copa Band, inclusive nosso time foi campeão, sub-9. O pessoal veio aqui, participou do programa do Batista aí, foi bacana. Eles vieram aqui, foi o pessoal de 9 anos. Ô Lígio, os clubes, os empresários ou então CEOs dos clubes ligam para você e falam: Lígio, tem algum menino bom para você me indicar? E ou não, essa convivência não existe? Tem. Eu vou citar um exemplo aí, não vou nem falar o clube que foi, de Campinas, semana retrasada, eu indiquei um jogador, né, um bom atleta, o menino tem 13 anos, né, não, tem 12 anos, mas tem porte físico para jogar no infantil, porque tem boa estatura e bom centroavante. Aí indiquei para um clube, essa categoria aí, pra gente não interessa. Aí indiquei para outro clube falou: também não, a gente só pega só infantil. Aí de repente, passados 5 minutos, o diretor desse clube liga para mim e fala: pô, você é o Lígio? Eu falei: sou. Pô, então, você desculpa, pode trazer pra gente. Mas aí eu já trouxe por causa de você. Por causa do meu... No currículo do Lígio. Então, só que eu achei errado, sabe? Assim, porque se o menino tem idade para jogar, ele vai fazer 13 anos em julho, tem um bom porte físico. Se ele tem idade para jogar no infantil, se ele pode jogar, por que não colocá-lo? Até citei para esses 2 dirigentes, falei: pera um pouquinho, se fosse assim, o Estevão não estaria jogando 17 anos, um ponto direita do Palmeiras, no time de cima. Verdade. Então hoje esse o futebol... menino é bom, hein? Qualidade. Muito bom jogador. Ô Lígio, você queria completar? Não. O Edmilson está escrevendo para a gente dizendo o seguinte: bom dia, eu treinei com o professor Júlio Pisa, olha, pai do Evaristo. Na época era muito treinamento, parte de fundamento, nós ficávamos batendo falta, escanteio por muito tempo depois de treinar. Mas por uma série de fatores não consegui dar sequência no futebol, mas tenho muita saudade. E confirmo o que você falou, tinha escolinha da prefeitura, tinha muito lugar, hoje a gente não tem mais lugar, não tem mais escolinha, não tem mais campo. Também tem um outro recado aqui: bom dia, Edson, Marco Silva Bedin. Professor Lígio falou certo, meu filho quando tinha 12 anos jogou no Campinas. O treino dele parecia de um atleta adulto, de corrida, treino, e corre para lá, corre para cá. Aliás, que pena que o Campinas também acabou, não é, Lígio? Era também uma outra porta de entrada, além de Ponte Preta e Guarani, também tinha o Campinas, né? Tinha, o Campinas era um grande clube, né? Dava oportunidade para as categorias de base. Careca, o Edmar, né? Mas infelizmente, né, os custos são muito altos, né? Muito caros. E falando no seu Júlio, foi um grande treinador que passou pelo Guarani e ele usava muito fundamento, só fundamento. Eu vi eles pegavam os meninos do Júnior, começava a bolinha de tênis, depois bolinha um pouquinho mais de borracha, que é isso, o garoto tem que acostumar a treinar com a bola, né? Coisa que hoje eles só fazem só física. Mas mudou muito também, né, Lígio? Porque teve um tempo atrás que você ficava mandando o jogador subir, descer arquibancada, acabou isso, né? Não, eu acho que piorou mais ainda. Naquela época o pessoal fazia isso aí porque não tinha outro instrumento de aquelas bolas pesadas, trabalho. Né? Acabou. Mas hoje é mais tiro curto, tiro alto, academia, né? Coisa assim que eu acho errado para atletas. Os meninos parecem um touro, né? Hoje eu penso assim, tem que ser bola e bola. O menino até 15 anos, ele tem que treinar, né? Então, só bola para ele aprimorar, coisa que eles não fazem. Hoje é só academia e assim por diante. Professor Lígio de Carvalho, da Escolinha de Futebol Chuteira de Ouro, André Cruz. Lígio, eu quero agradecer demais o tempo que você dedicou aqui ao ouvinte do Manhã Bandeirantes, que você dissesse aí o telefone, o endereço da escolinha, se quiser visitar, se pode visitar, fique à vontade aí, Lígio. Nós estamos ali no Jardim do Lago, né? Ali atrás do Campinas Shopping, né? Atrás do Campinas Shopping, em frente aos Correios. Nós atendemos crianças de 4 a 13 anos. Acima de 13 é muito difícil, né? Quem tiver qualidade, a gente já encaminha para algum clube, né? E nesse espaço-tempo também de 9, 10, 11, também a gente, se tiver algum jogador de qualidade, a gente também encaminha.
Então nós temos treinos durante a semana, né? E de sábado pela manhã, sempre nessas faixas de idade. O telefone lá seria o 19 99265 6177. 99265 6177. Professor Lígio de Carvalho, da Escolinha de Futebol Chuteira de Ouro André Cruz, muito obrigado. Volte sempre. Obrigado pelos ensinamentos, por dividir conosco esses conhecimentos. E que os alunos, olha, você que tem um menino aí nessa faixa, como o professor Lígio disse, 9 anos, 10 anos, leva lá na Escolinha Chuteira de Ouro, você vai ver que esse menino vai sair de lá, vai jogar no Manchester City. Pode ser que ele não dê o jogador, mas nós trabalhamos muito também a extra-campo, sabe? Certo. Pedindo boletim escolar, importante educação, demais. Importante demais. Porque muitas vezes o pai dá educação, o pai está longe e a gente continua aquela educação que o pai dá. Então, eles são bem... a gente faz um complemento extra-campo. 10 horas e 59 minutos, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a sequência do Manhã Bandeirantes. A gente volta já. Manhã Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Não sei se você fala do sindicato. Os convidados aqui têm 1001 funções, mas nós vamos entrevistar agora o Flávio Lamas, amigo de longa data, jornalista, e ele trabalha há muito tempo por uma causa que a gente gosta demais. Alguns não gostam tanto, outros gostam, tem gente que respeita, tem gente que não respeita, mas a gente vai falar muito sobre isso. Ele se preocupa demais com os animais, com os pets. O Flávio Lamas é presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Campinas, a AAAC. Já há quanto tempo, Flávio? Bom dia. Bom dia, Edson. É um prazer estar com você aqui na emissora. E da nossa entidade lá, a Associação Amigos dos Animais de Campinas, ela existe desde 1983. Então são 41 anos, 42 vai fazer agora, né? E eu sou presidente, lá a gente tem que mudar sempre. Então a gente faz troca de cadeiras, reveza e tal, né? Mas se somar todos os anos que eu fui presidente, eu acho que já deve estar dando uns 18 a 20 anos. Ah, é muito tempo. O Flávio, tem pessoas... Tem gente que gosta de animal, tem gente que não gosta, tem gente que tem medo. Mas, assim, como é que você imagina que... deixa eu colocar uma frase para você. As pessoas estão dizendo assim, ó, tem gente que agora
preferem não ter filho, mas ter um pet em casa. O pai ou a mãe do pet. É assim mesmo a situação? Isso é verdade, é uma pesquisa que a gente já vê no mundo todo, uma tendência nesse sentido, porque o mundo está ficando muito complicado, né? Então hoje, as relações humanas complicadas e tal, e criar um filho hoje não é como criar antigamente, que você estabelecia padrões, a sua família, conceitos e tal, né? Hoje você manda um filho para a escola, você não sabe como ele volta, como é que a cabeça dele volta, o que foi, o que acrescentou. Né? Não, nem vou dizer na faculdade, né? Você vê, né? Então a gente tem... o mundo da comunicação revolucionou, né? Você lembra o nosso tempo de trabalhar na imprensa, né? A TVFR, você lembra? TVFR, nem pode falar quanto tempo faz, que o pessoal começa a fazer conta e vai descobrir a idade aqui. Pois é, mas era muito bacana, era assim, o jornalista se preocupava com a informação e não com a opinião. E eu não estou dizendo os editorialistas, os comentaristas, estou dizendo o repórter. O repórter reportava, o editor editava e o apresentador apresentava. Pronto, né? Hoje não é assim, né? Então o mundo está muito esquisito e também as pessoas estão morando em unidades menores. Então hoje a tendência é apartamento, é coisa menor. A pandemia causou muito isso. As pessoas ficaram em casa e ficando em casa não tinha muito, tinha que ter um relacionamento e tal. E aí adotaram muitos animais, a gente viu isso, né? E hoje a gente tem, o índice de cães ainda continua sendo maior no Brasil, mas dentro de 2 ou 3 anos os gatos vão passar os cães. É mesmo? Vão passar. Até porque um cão, se você for viajar no final de semana, você não pode deixar o animalzinho sozinho. Alguém vai ter que ir lá, dar comida. O gato, você deixou água e comida, ele se vira tranquilo, não vai sujar, tem a caixinha de limpeza dele, né? Então não é muito difícil, não. Eu acho que o mundo hoje, a gente está a preferência por... Não é preferência por animais, eu acho que é um pouco de um medo das pessoas em como vai criar o filho, né? Mas talvez seja só algo passageiro, Edson, porque a gente vai ter que, em um momento, a gente enfrentar. O planeta não pode ficar sem, né, só com a população envelhecida, tal. Você vê Portugal, Itália, que é uma população envelhecida que precisa de gente nova para poder gerar renda, para produzir. E aí a gente vai ter que ter uma nova consciência nesse sentido. O próprio Japão, só para fazer... Eu estou falando muito, né? Mas olha, o Japão... o Japão sempre teve um controle muito grande sobre isso. Hoje está precisando muito. Tem idosos que moram sozinhos com um pet, né? Então, às vezes, a pessoa falece e vão descobrir 3 dias depois, né? E esse não é o mundo ideal para a gente. O mundo ideal é a gente ter uma relação equilibrada. Agora, Flávio, para você também ter um pet, você também precisa criar condições para ter esse pet. Não pode ser... Você tem que gastar com alimentação, com cuidar dos vermífugos, vacina. Também resolveu, tá bom, não quero ter filho, quero ter um pet, mas tenha direito, né? Sim, cuida direito, porque a responsabilidade é de uma vida que você tem ali. Um cão, a média de idade dele é 15 anos, né? Então você vai saber que ele não vai ser o ser mais importante na sua vida, mas você vai ser o ser mais importante na vida dele, né? Ele vai te esperar chegar, ele, o gatinho, seja lá o bichinho que você tiver, vai esperar você chegar, ele vai se perceber sempre que você chega a um determinado horário, ele já fica naquela expectativa, tal, né? Hoje, Edson, a gente tem o que a gente chama de família multiespécie, né? Então você tem os seres humanos e tem os animais, e aquilo tudo forma uma família, né? Minha cunhada e minha nora e meu filho perderam esses dias, semana passada, um animalzinho, né? Depois de 17 anos. Você não faz ideia o drama que foi na família, né? O sentimento que causou, né? Então, porque a gente se apega, né? Então, esse sentimento de família multiespécie leva a isso que você está dizendo. A responsabilidade por aquela vida. Então, você vai ter que levar no banho e tosa, tem que cuidar dele direitinho com alimentação saudável, qualquer problema levar num veterinário confiável, né? Porque também tem veterinário que enfia a faca aí, olha que estão fazendo um comércio, e é o comércio do sentimento. Quando ele percebe que você nota, quando ele percebe que você gosta do bichinho, tem isso também. Aí vai até o cabo da faca, né? E a gente tem alguns exemplos muito ruins disso, como a gente tem exemplos excelentes. Os veterinários são nossos ótimos parceiros, né? E ainda bem que a região de Campinas a gente tem muitas faculdades veterinárias. É gozado, a gente tem aqui umas 7 ou 8 faculdades veterinárias. Indaiatuba tem, Jaguariúna tem, Campinas tem 3 ou 4, né? E a gente está tendo
um crescimento muito grande, né? O Flávio, eu nasci no século retrasado e morava com meus pais e meus irmãos numa casa. Tivemos vários animais, vários cães, né? Tem uma cadela Diana, nunca mais me esqueci dela. Eu já tive uma Diana também. Poxa vida, eu vou te contar, era espetacular. Mas o que eu tenho visto no condomínio que depois que eu me casei, porque por causa da vida de jornalista você viaja muito e você acaba optando pela segurança por morar em apartamentos. No condomínio que eu moro, os apartamentos não são grandes, são pequenos. O Flávio, tem uma moça lá, mas que tem um cachorro mais tão grande, parece um bezerro. Cara, como é que ela vive com aquele animal dentro do apartamento? Então, é a falta de bom senso e não mostra que ela não gosta do animal. Se ela gostasse, é como você ter um pitbull dentro de um apartamento pequeno, né? Isso é bom para ele? Ele precisa de espaço para correr, para andar, tal. Ela vai conseguir fazer isso? Não vai, né? É você ter aqui aqueles animais, um husky siberiano, que precisa viver a 15 graus negativos, porque a temperatura ideal para ele é abaixo de 0, né? Aí ele tem um husky siberiano aqui nesse calor de 40 graus, né? Então é um negócio meio complicado, Edson, né? Eu acho que falta um pouco de bom senso, de esclarecimento. Por isso é que a gente defende políticas públicas, né? A política pública não é para cercear nada, é para ela esclarecer. Muitos políticos confundem isso, né? Acham que política pública é para colocar um torniquete na comunidade. E isso não é o que a gente pensa, né? Acho que a gente tem que ter um trabalho mais amplo, que isso ajude as camadas que não podem ter gastos com essas coisas, né? Campinas tem alguns avanços nesse sentido, graças a Deus a gente conseguiu aí ao longo do tempo. Tem política pública em Campinas? A gente tem aqui a castração gratuita, né? Que castra mais ou menos uns 10 mil animais. Poxa vida. Já chegou a 10 mil no ano. Poxa, bastante, hein? É bastante. Né? Uma cidade de 1.200.000 habitantes. Verdade. Né? Então, mas gratuito. A gente tem 2 clínicas móveis, Edson. Tem muito veterinário que era contra e está vendo que estão errados. Olha, a clínica móvel, ela fica em um bairro durante um mês e uma outra clínica em outro bairro distante outro mês, durante esse mês. Então, em 2 pontos da cidade, você tem clínicas móveis durante o mês inteiro. Aí você leva o seu animalzinho, o que ele tem? Ele está só com uma feridinha, uma alergia e tal, o médico já receita ali, já fala para ele. Tal. O veterinário. Agora, se há algo mais complicado, fala, olha, leva num outro veterinário especializado, tal, cuida disso, né, tal. Então isso, eu acho assim, uma pessoa que jamais ia levar um animal no veterinário, pela condição de salário dele, coisa assim, ele acaba levando e ele acaba vendo a importância daquilo, porque ele é conscientizado. Isso abre campo para os veterinários da cidade, para as clínicas, para a banho e tosa, para tudo isso, né? Então nós temos o SAMU Animal, e temos o SAMU Animal. SAMU Animal que muita gente confunde, acha que o SAMU Animal tem um animalzinho na rua solto, já tem que chamar o SAMU. Não, o SAMU ele foi criado para atropelamentos, para situações em que o animal está em risco por doença ou algo assim, e aí ele esteja em vias públicas, ele não tem um tutor responsável. Então o SAMU vai lá, pega o animalzinho, por quê? Para evitar o segundo trauma, é o que acontece com o humano. O padrão é o mesmo. Você tem um acidente, então você pega a pessoa, põe num carro e leva no hospital. Se você faz isso, você corre o risco de causar um trauma maior, porque você não está especializado para tirar. Entendi. Aí chegam os enfermeiros com o SAMU, colocam aquela prancha, colocam na prancha, mobilizam o pescoço, aquela coisa, tudo para não ter o segundo trauma, enfim, aquela complicação que os médicos e os enfermeiros, os socorristas sabem explicar bem. No caso do SAMU Animal, faz a mesma coisa com os animaizinhos e depois coloca para adoção, né? Agora, tem muita gente que fala assim, mas o meu animal se machucou aqui, eu quero que cuide. Não, gente, isso é para os animais em situação de rua. Então, é porque foi atropelado numa rua, tal, né? Então, essa é a situação. Eu vejo assim, muita crítica a esse serviço da prefeitura, porque as pessoas queriam que atendesse tudo. Agora, olha que estranho. Digamos que o SAMU Animal atenda hoje 15 casos. 14 foi um sucesso. Um
não foi porque estava atendendo em outro lugar e tal. Adivinha qual sai na internet? Esse que não foi. Pois é. E os 14... Então a gente fala assim, gente, não tem jeito de agradar todo mundo. Não tem, né? Então, já que não tem jeito, nós temos que procurar aprofundar para entender e ver que é possível a gente fazer melhor. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou de animais em situação de rua. A gente vê com muita frequência, normalmente em hipermercados, supermercados, feiras de adoção de animais. É só chegar lá e eles mostram um monte de cachorrinho e falam, eu gostei desse. Chego lá, pego o cachorrinho e levo para minha casa. É assim que funciona? Não, não é não. Olha, dizem que às vezes é mais difícil você adotar um cachorrinho do que adotar uma criança. É mesmo? Porque olha só, a gente pergunta a condição da pessoa, se ela vai ter condição da vacina, vai dar remédio, vai dar uma alimentação saudável, se vai ter tempo de cuidar dele, vai ter tempo para o animal e tal. A gente vê tudo isso, a gente não entregou e acabou, né? Então a gente toma muito cuidado com essas coisas, né? Então, isso assim, e também você notar, está diminuindo as feirinhas. É verdade. Está diminuindo. Por que está diminuindo? Por causa da internet. Você coloca na internet a adoção. E outra coisa, também nessas feirinhas, antigamente a gente tinha muita feira por impulso. Você chegou, achou um bichinho bonitinho, então vamos pegar e quero adotar. Esses dias tem uma amiga que me ligou e falou assim, eu preciso de um cachorrinho para sábado. Eu falei, poxa, para sábado? Porque tem um menino que vai fazer aniversário, eu quero dar um cachorrinho de presente. Né? Ela é minha amiga, eu poupei um pouco, né? Mas não é bem dar assim. Presente, sabe se a pessoa vai querer, se ela vai cuidar. Então, assim, isso não é uma vida, não é assim que trata a gente, não é, né? Então é isso que a gente fica preocupado, né? Que a gente se preocupa muito na hora de adotar. Você falou uma coisa interessante aqui, o Edmilson está mandando aqui um recado para a gente, até aproveitar para você comentar. Obrigado, viu, Edmilson? Ele diz assim, olha, passei por uma situação comentada por vocês, a minha cachorrinha precisava fazer uma cirurgia e os exames dela nunca davam ok para ela realizar o procedimento. E toma remédio, exame de sangue, mexe aqui, mexe ali, descobrimos que onde a veterinária mandava a gente comprar os medicamentos, onde a clínica onde ela era sócia. Aí, por isso que nunca dava certo. Pois é, né? Então, né? Essa coisa assim, né? A gente precisa tomar muito cuidado onde a gente leva, verificar, né? Confiar no profissional, né? A gente tem que... Tem muita gente boa em Campinas. Tá? Agora, o comércio parece que cresceu bastante também, porque cada lugar que você vai tem uma loja especializada em comida, Hoje tem sorvete para... Sorvete? Isso! Sorvete tem sorvete para cachorro. Poxa vida. Tem. É um comércio grande, né? E fala assim, mas por que tudo isso para animal? Edson, quando você fala isso, tudo isso para animal, quem se beneficia disso são os humanos, gente. Porque, olha, uma loja de pet shop, você tem que ter a menina que fica no caixa, o rapazinho que vai fazer a entrega das coisas, o motoboy que vai levar, o escritório de contabilidade que vai fazer a contabilidade daquilo. Quer dizer, estou falando assim, a grosso modo. Então, o que gira essa roda, essa engrenagem, é muita coisa, né? Então, é um dos setores que mais crescem. E, olha, eu vou dar um dado assustador para vocês. Hoje, a ração animal no Brasil ela é considerada um produto supérfluo. Esses nossos governos, esse de agora, o de anterior, o outro e o que virá, não vai mudar isso. Nenhum deles vai mudar. Ele trata a ração animal como produto supérfluo. 51% do que você paga é imposto. Não tem sentido, gente. Você comprou 2 quilos, um foi para o governo. Não tem sentido. Não tem jeito, Então, isso é um absurdo. A gente deveria ter o preço, ter um imposto, claro, né? Mas olha o que isso gera de renda para o país. O cara que planta soja, que planta milho, que planta todos os ingredientes que vão na ração, né? A fábrica de ração, a exportação brasileira de ração é enorme. O Brasil exporta para toda a América Latina, né? Exporta para a Rússia, né? Outro dia teve uma empresa que exportou para a Rússia um determinado produto animal e chegou lá,
o rótulo estava em russo, mas estava escrito errado em russo, né? Eu não sei como ninguém percebeu, em russo. Aí eles devolveram, e daí já não podia comercializar. Eles acabaram doando para a associação, daí pra gente foi uma festa lá para os bichinhos. Foi um outro comércio que está crescendo bastante também, no final do ano você quase que não consegue arrumar lugar, hotel para animal de estimação. O cara quer viajar, não quer levar o bichinho. Você lembra que antigamente o pessoal abandonava muito no final de ano. Hoje tem hotelzinho, tem creche, né? Eu tenho uma juíza juíza de direito, que ela vai todo dia cedo, ela pega o cachorrinho dela, deixa na creche, vai trabalhar, à tarde ela volta e pega de volta, né? Então deixa lá, paga lá um valorzinho que já gera mais resultado lá, né? Você vê, quer dizer, mais gente trabalhando, mais coisas que está vendendo, tudo isso e tal, né? Então é um problema, é muito bacana isso. Agora, os hotelzinhos estão crescendo, né? Pet Sister, gente andando. Eu fui à Argentina um tempo atrás e eu vi um cara andando lá na rua, que ele passeia com os animais, com 40 animais. Poxa, ele vai em cada casa, pega lá, mas lá é comum isso. Sai para passear. Ganha para isso, evidentemente. Claro, ganha, né? Mas eu não imaginava tantos. Eu fico pensando assim, o cara passar em casa, pega o meu. Aí passa na sua casa, que é 2, 3 casas para frente, pega o seu. Aí pega o outro. E eles vão numa boa, sem encrenca, né? Agora Campinas tem os parques pet, né? Parque pet. E esses parques, nós estamos com 19 e o Dário vai fazer mais alguns, né? Foi uma ideia do próprio Dário lá atrás, que eu lembro que ele chamou, a gente fez lá no Taquaral, né? Que tinha um espaço, ele falou, fazer um espaço ali. Eu falei, beleza, né? Que a gente já tinha proposto pelo Conselho Municipal. Aquele espaço que tem para o cão fazer ginástica, pular, isso. Como é que chama isso? Tem gente que chama de parcão. Parcão, esse é o nome que eu queria lembrar. Parque para pet, né? Que a gente... Espaço pet, que é o mais comum. Agora você vê, até nisso como é bacana essa ideia. O que é um espaço ali? Colocou grama, cercou e colocou uns bancos, umas manilhas para eles pularem, aquela coisa, né? Aí, o que ele faz? O que o prefeito fez? Ele fez assim, no bairro tal tem uma praça abandonada que ninguém vai lá, só cresce mato naquela porcaria. Ele faz um parcão ali, um espaço pet. Ele fez um espaço pet, sabe o que acontece? Toda tarde tem gente lá, né? Eu tenho um amigo nosso que é fotógrafo, tá? Que é cinegrafista agora, né? Que ele levava o cachorro dele lá na Nova Europa para ficar lá passeando ali e tal. Aí tinha uma moça simpática que levava o dela e tal. Estão juntos, cara, dá casamento, né? Então, isso desenvolve relações humanas. Porque você está lá sentado, encontra um outro ali, o cara que ele é pedreiro, se conversa com ele, o outro é juiz, o outro é advogado, o outro é dentista. Então, aquele relacionamento é muito saudável, muito bacana. E ocupa espaço. Você está falando do lado bom. Agora tem muita maldade também nesse meio, né, Flávio? A gente cansou de falar aí de fogos de artifício, ou então a gente vê isso por outro aqui na TV, na Rádio Bandeirantes, a gente faz matéria de pessoas que maltratam animais. É crime, o cara precisa ir para cadeia. Crime, há uma legislação para isso. Eu fiquei abismado no final do ano que os clubes da cidade sabem que não é para soltar fogos. E o tênis clube soltou fogos, né? Acho que mudou a diretoria, o cara achou que é impune, né? E aí ele soltou fogos. A prefeitura foi lá e meteu 17 mil reais de multa. Devia ser, eu acho pouco. Devia ser pelo menos uns 100 mil de multa para eles aprenderem, né? Assim, tem uma lei que é contra. Por que é contra? E olha, essa lei que é contra fogos em Campinas, sabe de quem é? Magalhães Teixeira. 1000 anos atrás, gente. Magalhães Teixeira, de 82, ele fez essa lei, né? E dali para cá, a gente nunca é cumprida. Sempre tem aqui no Brasil. Você vê os jogos de futebol, que os fogos são proibidos, tem a revista, não pode entrar, né? Mas fazem vista grossa para soltar atrás do campo, né? É verdade, do lado de fora. Então, eu perguntaria para a polícia, você já sabe que faz isso, né? PM já sabe. As torcidas organizadas sabem que é ilegal. Bom, não adianta também falar nisso, que a gente acabou de ver no final de semana o que aconteceu, aquele desastre absurdo, né? Em Pernambuco, né? Então a gente fala assim, a maldade humana, quando a gente fala de animal, chega a um ponto estratosférico, que a gente não sabe o tamanho da crueldade humana. A gente recebe cada caso na associação que é absurdo, mas absurdo mesmo. Não tem sentido. Como é que uma pessoa faz aquilo com um animal?
Depois a gente vê o que faz com o ser humano. Então, por ali você já tem uma ideia. Se faz isso com gente, o que faz com o animal? Né? Flávio Lamas, que é o presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Campinas, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, os esclarecimentos que você nos trouxe e reforçar que há uma legislação em Campinas, ela precisa ser cumprida e a associação ela tem esse poder de fiscalizar também, não, Flávio? Não, de fiscalizar não. A gente tem 17 ONGs em Campinas, nós somos uma delas, a mais antiga, e uma que tem um abrigo. Nós temos 2.500 animais. São uns 1.000 cães, 1.000 gatos e 500 animais de 19 outras espécies. Que podem ser adotados. Uma grande parte, sim. O nosso critério para adoção é o seguinte: você tem que dar uma condição igual ou melhor do que ele está com a gente. Fazendo isso está certo. Nós temos até uma vaquinha lá, que nós compramos. Quem gosta de animal não compra. Essa vaquinha deu cria em dezembro, numa chuvarada, a bezerrinha morreu, aí o cara falou, eu vou matar essa vaca que ela não é boa de cria, e a gente ficou apaixonado pela vaca e tal. Aí nós falamos com amigos, a gente cotizou e a gente comprou a vaquinha. Tá lá com a gente, lá um doce de vaquinha e tal, né? A gente não consegue salvar todos, Edson, não tem jeito. Mas o que a gente puder salvar e levar pra gente, a gente vai cuidar. E a gente precisa, temos um conselho municipal e que precisa... E cobra, o conselho... Ele precisa, já cobrou mais, ele precisa ser mais cobrança, mais proativo, né? Porque a gente tem muitos casos que precisam ser... Eu lembro quando eu era presidente, eu fui presidente do conselho, e aí eu saía com o Paulo Anselmo no final do ano, que ele era lá do DPBEA, do Departamento de Bem-Estar Animal, da Prefeitura, e a gente ia aos clubes e levava a carta, olha, você está sabendo que é proibido, tal. Então a gente já notificava os clubes, né? Eu acho que caberia ao Conselho hoje uma postura mais agressiva de fiscalização mesmo, de olha, o Conselho vai fiscalizar, o Conselho de Regional de Medicina fiscaliza, o Medicina Veterinária fiscaliza, a Odontologia fiscaliza, por que o nosso Conselho não fiscaliza? Vamos fiscalizar, né? E não só fiscalizar fiscalizar a cidade de um modo geral, né? E aí, quem não tiver de acordo, né, e mandar para o Ministério Público. O cara pisou na bola, manda para o Ministério Público. Se o Ministério Público vai tomar alguma atitude mais concreta ou não, e aí vai, porque chega a hora que sim. Só não pode, na causa animal, infelizmente, a gente tem muito radicalismo, né? E tem uns negros que tem umas ideias de biruta, e sabe, meio maluco assim. Tem um vereador, por exemplo, que ele cismou que ele quer rodeio em Campinas porque ele gosta de rodeio, né? Campinas, São Paulo não tem, a cidade de São Paulo não tem rodeio. As grandes cidades brasileiras não têm rodeio. Aí você tem o estado do Rio de Janeiro inteiro não tem rodeio. Mas ele cismou porque ele quer o rodeio em Campinas. Não tem nem espaço para ter rodeio em Campinas. Não tem, fala assim, mas tem se já tem Hortolândia, já tem Sumaré, já tem Jaguariúna, tal, né? Mesmo de Jaguariúna mudou o nome, que antes era rodeio, não sei o quê, mudou o nome. Eu lembro um dia que eu fui lá com uma ordem federal, né? Que não era para ter o rodeio à noite. Eu cheguei lá, eu fui incumbido de cumprir essa ordem pelo Fórum Nacional de Proteção Animal. Cheguei lá para a direção e falei, tá aqui, ó. Se vocês não cumprirem, eu só vou avisar que vocês não cumpriram. Fechou. Aquele ano não teve. E depois teve o ano que foi maravilhoso para eles, né? Aquela desgraça que aconteceu dos cavalos, que ficaram todos apavorados, foram para a pista, pessoas sofreram pra caramba, enfim, né? Então, acho assim... nós podemos agir sem maltrato aos animais. E Campinas tem uma legislação que proíbe. Proíbe, ponto final. Se proíbe é que a gente cumprir e tal, né, com carinho. Flávio Lamas, presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Campinas. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, quiser fazer algum contato, quiser fazer alguma denúncia, faz como? Denúncia a gente faz no 156 da Prefeitura, porque tem a fiscalização do DPBEA. Tá. Se quiser passar para a gente pode acompanhar. Ótimo, será um prazer. Para conhecer a associação, é só entrar no aac.org.br ou no nosso Instagram, AAC Oficial. E aí, e nós precisamos de doação, gente. Deixa eu falar nisso, Edson. Nós precisamos de dinheiro. Edson, também. Nós gastamos R$150 mil por mês de manutenção lá. A gente gasta 14 toneladas de ração por mês. Isso dá uns 50 mil. Né? Então, e temos funcionários, tem 13 funcionários, precisa ter 17, a gente não está encontrando mão de obra, a gente tem muitos gastos, medicamento veterinário, né? Tudo isso a gente gasta bastante. Que seja muito gasto, realmente. Então a gente precisa da ajuda das pessoas. Se você tiver aí 20, 30 reais, 200, 50, 5 mil reais, quero fazer um Pix para a associação, entra lá no nosso Instagram, conhece o nosso trabalho
trabalho da associação. Gente, eu sou apenas o que mais fala pela associação, porque o nosso time lá de voluntários, de pessoas que trabalham, é muito grande. Tem o pessoal do bazar, que tem umas 40 pessoas, tem o pessoal que passeia com os animais, tem o pessoal que vai lá com voluntário para limpar, para ajudar, né? Então, e tem a diretoria, que é uma diretoria grande, que cobra tudo e tal, né? Nós temos de tranquilidade, assim, a transparência do que a gente faz. Isso aqui é importante, porque a confiabilidade do serviço é o que dá o sentido da pessoa que gosta dos animais entrarem lá e falar assim, eu vou ajudar, porque a gente precisa muito de ajuda. Isso vocês não fazem ideia. Último registro aqui do Paulo Neves. Numa viagem ao Nordeste, meus primos me convidaram para ir para uma vaquejada. Na primeira carreira, virei as costas e fui embora, que ele deveria ser considerado crime. Como muitos, além de vaquejada, tem também, na Espanha também tinha touradas. Tinha, mas na Catalunha foi proibido. Agora foi proibido. Barcelona já não tem mais também não tem. Onde tinha tourada, agora virou um shopping. Isso. Não é verdade? Agora, a vaquejada é uma questão cultural que a gente precisa mudar. É conscientizar as pessoas que aquilo não precisa fazer. Eu lembro no meu tempo de moleque que eu via gente com estilingue na rua, para lá, para cá, tal. Hoje não existe mais, as crianças não fazem isso. Então a gente precisa de, antes da punição, Edson, a gente ter a cultura. Eu fumava 2 maços de Hollywood por dia. Aí um dia eu estou em casa, meus filhos falam, sento, peguei um cigarro, um já saiu de perto, o outro saiu do lado. Eu falei, opa, cigarro não agrada, parei de fumar em casa. Logo parei de fumar. Então isso é conscientização. Não é a multa, ela é necessária num estágio superior. Mas num primeiro momento, gente, a gente conscientizar, fazer um trabalho bonitinho, fazer cuidar, mostrar para as pessoas que não há necessidade disso. Para que uma vaquejada? Para que um rodeio para o homem montar cavalo, ficar 8 segundos em cima para mostrar que ele é superior, naquela gritaria, naquele inferno danado? Não tem sentido. Não tem sentido. 11h30 da manhã, terminou aqui o nosso Manhã Bandeirantes, vem aí a nossa área com a apresentação do Carlos Henrique. Amanhã estaremos de volta às 10 da manhã. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. Eu falo pra caramba, hein, cara? Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura